Depois de 4 anos de seca, o Citi prevê que o mercado de IPOs pode voltar em 2026 com as empresas do agro puxando essa fila. Gustavo Porto, repórter do AgFeed, entrevistou o head da frente comercial do banco e traz mais detalhes para a gente sobre este papo. Gustavo, seja bem-vindo. Conversamos no Capital Insights desta semana com o presidente do Itaú BBA e ele falou basicamente a mesma coisa. O segundo semestre do ano que vem vai ter provavelmente a IPO voltando à tona. O que diz o Citi e, claro, qual é a atenção especial que o agronegócio leva nessa história? Bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos da CNN Money. Pois é, Gabriel. Curiosamente, né, a última janela que foi fechada dos IPOs na B3, duas companhias do agronegócio estiveram entre as últimas, né, que ajudaram a fechar essa porta, essa janela de oportunidades lá em setembro de 2021, né? A Raízen, que é de a joint venture entre a Cosan e a Shell, a gente tem falado bastante nela aqui, né? Levantou na época 6 bilhões e 700 milhões de reais, isso foi em agosto de 2021, e no mês seguinte a pequena Vitia, que é uma empresa de biofertilizantes, basicamente, arrecadou 360 milhões de reais em um IPO que naquela época já, o cenário já estava bem complicado, né? O IPO da Vitia ele foi adiado, voltou e acabou saindo em setembro de 2021, que foi o último movimento antes do freio de oferta de ações, dado, a gente lembra muito bem, por um cenário político muito nebuloso na época, né, muita incerteza, e também pelo ciclo de alta nos juros, que escalou até os 15%, né, na Selic que a gente tem atualmente. Entre os coordenadores do IPO da Vitia estava o Citi, e o André Cury, que a gente conversou com ele, que é o head do Commercial Bank para a América Latina do banco, avalia que há uma porta aberta para novas captações desse tipo a partir do meados de 2026, o segundo semestre de 2026. Juros em queda e uma busca muito forte pelo capital intensivo deve levar as empresas do agronegócio, Gabriel, a serem as primeiras do ciclo na avaliação do executivo, que conversou com a gente essa semana, que a gente do AgFeed nessa semana. Segundo o Cury, né, ele destacou que os juros devem cair, né, o ciclo de juros deve começar uma curva de baixa, e o que deve já começar a fomentar o mercado. E o executivo disse que já vê movimentos nesse sentido e acredita que em breve haverá a reabertura do mercado no Brasil. Segundo ele, mesmo com o cenário eleitoral tensionado, a gente sabe muito bem que em 2026 a gente vai ter eleição presidencial, eleições gerais, né? E o cenário continua polarizado, continuará polarizado. Mesmo assim, os investimentos de equity os investidores de equity, os investidores estratégicos, olham para um futuro de longo prazo e não apenas para um ciclo político. Nessa nova onda, segundo o André Cury, há muito espaço para o agronegócio crescer. Ele lembra que, apesar do setor representar 30%, né, do produto interno bruto brasileiro e também da carteira de crédito da área comercial do Citi, né, que ele comanda, o agronegócio tem apenas 5% nas negociações e nas ações negociadas na B3, um índice que ele considera muito abaixo do potencial. Além da alta nos juros e do fim do ciclo dos IPOs, a baixa presença do setor na bolsa é explicada, segundo ele, pelo crescimento de outras fontes de financiamento, como o mercado de capitais de dívida, bancos de fomento e também o crédito internacional. A gente tem falado muito aqui sobre FIAGROS, FDICs, CRAs, enfim, são outros instrumentos de financiamento, mas que não têm o potencial tão grande de uma abertura de capital e um potencial de captar tanto numa abertura de capital e também na venda de ações. Segundo ele, as carteiras em geral dos bancos têm crescido menos do que estavam no prognósticos, né, em função da taxa de juros, em função da redução dos investimentos e de uma substituição do empréstimo bilateral por outras formas, como os instrumentos que são captados aí no mercado. Mas os juros elevados que afastaram os investidores, Gabriel, também criaram oportunidades durante esse período para projetos estratégicos no agronegócio que visam aí a diversificação e o aumento da produtividade no setor. O Cury, por exemplo, citou a construção de fábricas de açúcar, né, usinas de açúcar
que são anexas a destilarias de etanol, que aproveitam aí a mesma matéria-prima e ainda também trazem renda extra, né, já que o açúcar teve um bom cenário nos últimos anos. Outro fator que ele citou, sistemas de irrigação. Sistemas de irrigação são investimentos que têm um retorno claro, trazem muita produtividade para as companhias e para as lavouras e preparam, né, todas essas empresas para o próximo ciclo de expansão. Segundo o André Cury, o público-alvo, né, da companhia, né, dos próximos movimentos, são as grandes empresas com boa estrutura de capital. Nesse sentido, ele falou bastante também sobre a questão da exposição, de que não tem exposição ao produtor rural. Por isso, né, segundo na avaliação dele, o CIT está fora, né, de problemas de estresse financeiro. Ele cita, por exemplo, a gente indagou ele, por exemplo, a questão das várias recuperações judiciais que ocorreram e no setor, a gente conversou também bastante sobre isso aqui. Ele falou que isso não tem esse desafio, né, porque o banco não tem muita ligação direta com os produtores e as empresas que estariam ligadas a recuperações judiciais também não têm muita participação na carteira do CIT. Entre os segmentos mais dinâmicos do agronegócio, ele comentou também, ele cita a questão do etanol de milho. A gente também tem falado bastante aqui, são 18 usinas em operação, 21 usinas de etanol de milho em construção e mais 20 em projeto. Segundo ele, a produção do biocombustível deve dobrar até 2035 e responder, a partir de então, né, 2035, na próxima década, a responder por metade do etanol produzido no país. Isso deve consumir muito investimentos. Para completar, Gabriel, na visão do sítio, esse próximo ciclo de investimentos do agronegócio deve combinar a queda de juros, a retomada do expansão retomada dos IPOs e a expansão dos biocombustíveis deve fazer esse tripé aí que deve colocar o Brasil cada vez mais no mercado financeiro, né, e também no mercado energético. O agronegócio, lembra, né, o celeiro do mundo, está se tornando também uma potência de energia limpa no Brasil e o desafio agora é conectar o capital global a esse potencial que ele descreve, Gabriel. Vamos ver se em 2026 teremos aí mais um ano de IPOs. Eu estava acompanhando de perto a última rodada lá em 2021, vi muitas dessas companhias abrirem capital na Bolsa de Valores, vi o estrago que foi feito depois, nos anos seguintes. 90% das empresas que abriram capital lá entre 2020 e 2021 estão no negativo, estão com ações muito descontadas desde então. A gente passou por uma barra, por isso, muito da aversão dos investidores a novas entrantes no mercado financeiro e, claro, a versão das empresas para fazer qualquer tipo de captação, não tem apetite. Mas aí são dois grandes bancos, Citi e Itaú BBA, citando 2026 como uma próxima janela de IPOs. Importante esse destaque também para o agronegócio, já que a gente está falando sobre muitos investimentos, né, Gustavo? Nos biocombustíveis, em, por exemplo, usinas para a produção de etanol de milho, que a gente trouxe aí com a AgFeed nessas últimas semanas, e também o crescimento do segmento por aqui. Tem o E30, tem o diesel com adição de 15% de biodiesel, é uma mudança estrutural no setor como um todo. Sempre bem-vindo, meu caro, um prazer tê-lo por aqui e, claro, nós continuamos atentos ao agronegócio com essa parceria com a AgFeed. Obrigado, eu. É sempre bom estar com vocês aqui. Um ótimo final de semana e um ótimo trabalho para vocês aí, Gabriel. Valeu, boa sexta-feira a todos.